e exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso esplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Olá, queridos irmãos e irmãs, saudações em Cristo Jesus. Queremos iniciar o nosso culto para a honra e a glória do nosso bondoso Deus neste 7º domingo após o Pentecostes. Vamos meditar na sua palavra, vamos louvar, adorar, orar lado a lado com Jesus, pedir, agradecer e reconhecer que até aqui Ele tem nos ajudado. Fique conosco neste momento, você, sua família, todos que estiverem nos acompanhando são nossos convidados especiais, para que neste culto, todos juntos, em comunhão, possamos receber as bênçãos que Deus tem preparado em nossa vida. Que Deus assim abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para cantarmos o hino número 68 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Acompanhe aí na projeção e louve com alegria e com gratidão a Deus. Hino 68. Bendito Jesus, divino pastor, ó vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus, o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Meu irmão, minha irmã, convido a vocês neste momento para juntos invocarmos o nome do nosso bondoso Deus. Como segue aí na projeção, vamos fazer de forma responsiva. Invoquemos. Em nome do Pai, o Criador,
Em nome do Filho, o Redentor. Em nome do Espírito Santo, o Santificador. Somos convidados também a confessarmos os nossos pecados ao nosso bondoso Deus e, em verdadeiro arrependimento, vamos receber dele o perdão de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Confessemos. Ó Deus, confessamos que somos pecadores, tendo cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações. Merecemos por isso a Tua eterna condenação. Por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Confessamos os nossos pecados, cantando as 3 primeiras estrofes do hino 120 do Louvai ao Senhor. De pecados carregado, oprimido sempre andei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus então clamei, todo desesperançado, aos seus pés eu me lancei. De pecados carregado, nem fitá-los me atrevi, mas o Redentor amado, a bondosa voz ouvi. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, após termos cantado como confissão as 3 primeiras estrofes do hino 120 do Louvai ao Senhor, após termos colocado diante de Deus os nossos pecados, erros e imperfeições, mesmo aqueles que não lembramos, mas que Deus sabe de todos eles, tendo o firme e fiel propósito de corrigir a nossa vida pecaminosa, eu posso, em nome de Jesus Cristo, lhes anunciar o perdão. Como ministro da Palavra de Deus chamado e ordenado, vos trago o perdão e vos anuncio que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém. Vivam na paz, no amor e na graça do Senhor Jesus, que perdoou os nossos pecados e deseja que todos nós andemos conforme a sua santa vontade. Amém. Convido a todos para cantarmos e louvarmos o nosso Deus com o hino 92 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Hino 92 do Louvai ao Senhor. Dá-nos a Tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento
pensamento, para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, e ao mundo inteiro salvar. Estimada Igreja, a leitura bíblica indicada para este 7º domingo após o Pentecostes é conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao versículo 30 e depois do versículo 36 ao versículo 43. Pegue a sua Bíblia, acompanhe essa leitura e assim, todos juntos e unidos em Cristo Jesus, possamos compreender a palavra de Deus em nossa vida. Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30 e depois do versículo 36 ao versículo 43. Diz assim: a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36 ao versículo 43, diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se ele aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Amados irmãos, na companhia do bondoso e Senhor Jesus, queremos neste momento, como toda a cristandade, confessar a nossa fé cristã. E convido vocês para fazermos conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à pregação da Palavra de Deus, convido a todos para cantarmos do hino 62. Hino 62 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Ó terras todas, celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus, não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, os atos santos do Senhor. De geração em geração perdura sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos de render. Amados irmãos e irmãs, na companhia do nosso bondoso Rei Jesus, queremos neste momento, pela ação do Espírito Santo, meditar nas palavras do Santo Evangelho que há pouco ouvimos e assim pedir que o nosso bondoso Deus nos traga sabedoria mediante essas palavras. Amém. Conta uma história de um casal muito querido que já estavam casados há mais de 60 anos, que num determinado momento eles sentaram para conversar um pouco sobre a vida, as lembranças, e perceberam que tiveram uma vida inteira compartilhando todas as coisas. E uma das coisas que mais orgulhava eles, e as pessoas que os conheciam também, é que eles não tinham segredos, exceto por uma caixa de sapato que a mulher guardava em cima do guarda-roupas desde o seu casamento. Ela pediu ao seu marido que nunca abrisse aquela caixa, e ele, como amava muito, a respeitava, sempre fez o que ela pediu. Mas um dia, a sua esposa ficou muito doente e o médico avisou que ela não sobreviveria. Diante daquela situação, o seu marido pegou a caixa e levou para sua mulher na cama. Ela concordou então que era a hora
do seu marido saber daquele segredo que estava ali guardado por longos anos. E ele ficou realmente surpreso ao ver que lá dentro daquela caixa havia um extrato bancário revelando uma grande quantia que ela havia depositado na poupança e também 2 bonecas de crochê. Ela pegou uma das bonecas na mão, olhou com carinho e disse: "Quando nos casamos, minha avó me ensinou que o segredo de um casamento feliz é nunca ficar brigando por nada. Na hora da raiva, era melhor então eu fazer bonecas de crochê, ao invés de ficar discutindo ou brigando com você." O seu marido, então, ao ouvir aquelas palavras, ficou muito emocionado e até recolheu as lágrimas que desciam sem parar, enquanto ele pensava: "Minha querida, somente 2 bonecas? Você ficou com raiva de mim 2 vezes em todos esses anos? Mas que amor, que lindo!" Então, o seu marido olhou para ela e perguntou: "E esse dinheiro todo, o que é?" "Ah, meu amor, esse dinheiro todo é da venda das bonecas que eu fiz durante esses 60 anos. E ainda ela disse: "Dar-me paciência, Senhor." É verdade, meus irmãos, é uma história que não parece tão exagerada assim, infelizmente. Falando um pouco mais desta história e comparando também o evangelho que nós ouvimos hoje, um evangelho que nos convida a refletir novamente na palavra de Deus, na semente que foi semeada e agora está colhendo, produzindo frutos. Mas em meio a estes frutos, em meio às coisas boas da vida, também tem o joio, também tem as ervas daninhas. Hoje em dia, nos acostumamos a não esperar muito pelas coisas. O micro-ondas aquece os alimentos rapidamente. A máquina de lavar roupas já faz quase tudo. As máquinas para o plantio são cada vez melhores e economizam tempo e mão de obra. O celular só falta então receber chamadas e ser usado para falar. Até os vovôs e vovós estão cada vez mais conectados. A internet nos traz muitas informações de forma cada vez mais rápida e atualizada. Enfim, tudo isso e tantas outras facilidades da vida moderna fazem de nós pessoas cada vez mais imediatistas e também menos pacientes. Queremos tudo aqui e agora, para já, e nos irritamos logo que as coisas demoram um pouco a mais para acontecer, não é verdade? Por outro lado, há uma área da vida que não acompanhou e está longe disso acontecer, se acontecer algum dia, a síndrome do instantâneo, a agricultura. Apesar das técnicas de plantio, cultivo e da colheita cada vez estarem aumentando muito a produtividade nas lavouras, uma coisa não mudou, e você há de concordar comigo. A hora do plantio até a hora da colheita é necessário sempre esperar, ter paciência, e não adianta querer apressar o ciclo das plantas. Pacientemente precisamos esperar que o trigo, por exemplo, germine, cresça, produza cachos
e amadureça para ser colhido no tempo certo. É aí que entra a parábola que Jesus nos conta hoje. No meio do bom trigo, o inimigo semeou a erva venenosa, ou seja, o joio. Os empregados têm pressa em resolver aquele problema, querem arrancar logo o joio, mas o dono da plantação é muito sábio, experiente, e ele responde, como está registrado no versículo 29 e 30 do capítulo 13. Não, disse ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo certo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Lembram da parábola do semeador que contamos no domingo passado? Jesus mostra que há muita semente, ou seja, o Evangelho, para ser semeada e que apesar de muitas sementes não vingarem, porque acabaram caindo na beira do caminho, entre os espinhos, numa terra pedregosa, nossa grande missão e o nosso grande desafio é continuar semeando, semear sempre, cada vez mais o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. A parábola de hoje, amados irmãos e irmãs, nos mostra que o inimigo de Deus, ou seja, o diabo, também semeia a incredulidade, a indiferença e a rejeição a Deus. Os empregados querem arrancar o joio, como nós vimos também. E assim, se o plantio Deus coloca em nossas mãos, a colheita, a obra somente é dele, através de seus anjos, como lemos também no versículo 39 a 42, onde diz: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E por que Deus não separa logo os cristãos dos falsos crentes e dos incrédulos? Por que quer deixar essa separação apenas para o dia do juízo final? Afinal, o joio, como nós sabemos, atrapalha, tanto dentro como fora da igreja. A resposta, querida igreja, está ligada ao que eu disse no início. Deus é diferente de nós, porque Deus é paciente. Como o agricultor precisa esperar até a hora certa de colher os grãos maduros e não pode apressar esse processo, Deus tem muita paciência e quer esperar a hora da colheita. Mas aí nos perguntamos, por quê? Porque Ele não quer perder nenhum dos que já foram encontrados e, principalmente, também quer alcançar todos aqueles que ainda estão perdidos através do nosso semear ao Evangelho. É o que nos diz Pedro também na sua carta ao 2 Pedro, capítulo 3. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem muita paciência. E aí, é isso que faz toda a diferença também. Ou seja, Jesus não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Lembrem
que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para que todos sejam salvos. Como eu disse, Deus é paciente, não tenha dúvidas disso. E assim como o dono da plantação não permitiu que arrancassem também o trigo com o joio antes da hora, também hoje Deus não fica feliz quando eu, você, qualquer um julga e aponta o dedo para as pessoas. Apenas Deus vê e conhece melhor do que ninguém o coração e o pensamento de cada pessoa. Por isso, nós não podemos pensar que esse ou aquele é um caso perdido. Ou senão, para aquela pessoa não adianta levar a palavra de Deus, não adianta convidá-lo, não adianta insistir, não adianta perder tempo. Não pense isso, meu irmão e minha irmã. Isso é o que o diabo quer que a gente faça. É o que ele quer que, de fato, a gente se acomode e, assim, perca muitas oportunidades de fazer com que tantas pessoas que estão afastadas voltem para o Senhor e Salvador Jesus. Deus é paciente. Sua palavra nunca volta vazia. O próprio apóstolo Paulo é exemplo de que Deus pode, pelo poder do Evangelho, transformar vidas e corações totalmente. Deus é paciente e ninguém melhor do que nós mesmos para confirmar essa amorosa paciência do Senhor. Pacientemente, Ele nos perdoa dia após dia todos os nossos pecados. Foi o que nós recebemos no início deste culto, ou seja, a absolvição dos pecados. E sabe o que isso significa? Que Deus não lembra mais dos seus erros. Ele joga no mais profundo abismo e não vai ficar cobrando de você aqueles erros, mas Ele espera que você nunca cometa os mesmos erros e tenha sempre a intenção de procurar fazer o que agrada a Ele, o que está na Sua palavra. Assim, Deus tem paciência, porque Ele me ama e ama você. Me perdoa 1, 2, 3, como Pedro diz. Quantas vezes? 7 vezes 70? 70 vezes 7? Não, sempre. Não há um número. Deus sempre ouve as minhas orações e as tuas orações. Em verdadeiro arrependimento, Ele sempre nos perdoa, porque Ele é muito paciente. Queridos irmãos e irmãs, Deus é paciente. Deus permite que os que pecam e nos fazem pecar, ou seja, o joio, convivam conosco dentro e fora da igreja, dentro da nossa própria família, até o fim dos tempos. Isso porque Ele quer dar a essas pessoas a mesma chance e oportunidade de salvação que nós recebemos. Assim, Deus não nos tira do mundo, nem nos isola também daquelas pessoas que são descrentes, falsas e que muitas vezes, infelizmente, viram as costas para Jesus. Jesus mesmo diz: deixem o trigo e o joio crescerem juntos, pois o seu Evangelho tem o poder de transformar joio venenoso em trigo bom e frutífero. Deus é paciente. Que Ele nos inunde com a sua paciência salvadora, para que no dia da colheita haja muito trigo sendo colhido pelos seus anjos, porque nós tivemos paciência aqui no mundo e também temos a oportunidade de seguir semeando o seu Evangelho. Lembre-se da história que eu contei no início da mensagem, daquela querida senhora que contou no final também ao seu marido: dar-me paciência, Senhor. Sem dúvida nenhuma, ela precisou de muita paciência. Como todos nós também, pelos nossos erros e pecados, precisamos também ser pacientes. Mas,
quando nós pedimos paciência ao Senhor, é o Senhor que fala com a gente assim: meu filho e minha filha, seja paciente uns com os outros, como a palavra nos ensina. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas, assim também nós precisamos aguardar, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima, e que assim possamos sempre continuar semeando o seu amor a quantas pessoas pudermos, para que Jesus possa vir e colher com muita abundância vidas, almas, que um dia estarão todas reunidas na eternidade. A minha, desejo que a sua e desejo que todas as outras também possam estar juntas no céu, celebrando a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Deus paciente, que está no controle de tudo isso e deseja que a gente siga também com muita paciência, por mais difícil que seja, mas na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Ele te abençoe ricamente e assim faça com que cada vez mais a gente possa compreender essa palavra e vivê-la na prática, na vida diária. Amém. Queridos irmãos, é um momento muito gratificante quando nós podemos falar com Deus em oração, colocar aos seus cuidados nossos pedidos e agradecimentos e ter a certeza de que Ele nos ouve e sempre fará o melhor para cada um de nós conforme a vontade dEle. Convido para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e após a oração, oramos juntos também o Pai Nosso. Oremos. Bondoso Deus e eterno Salvador, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos pela vida abundante que o Senhor nos dá. Desde o nosso batismo, fomos tornados filhos e herdeiros da vida eterna. O nosso nome foi inscrito no livro da vida. Mas, infelizmente, Senhor, o pecado continua nos atribulando, nos atormentando e muitas vezes nos fazendo tropeçar, nos fazendo cair. Ó Deus, só temos que nos colocar em humildade diante de Ti, com tudo o que somos e temos, em verdadeiro arrependimento e confessar os nossos erros, tendo sempre o fiel e firme propósito de corrigir a nossa vida pecaminosa. Precisamos acordar contigo em oração e dormir também contigo em oração, agradecendo e pedindo também que o Senhor nos guarde, nos livre de todos os males, mas nunca deixando de lembrar de todos aqueles, Senhor, que precisam da Tua imensa graça, do Teu amor e do Teu perdão. Mesmo que é impossível, ó Deus, conhecermos e sabermos de todas as necessidades das pessoas, deixamos diante de Ti, pois o Teu poder cobre multidão de pecados e vai ao encontro de todos aqueles que necessitam da Tua mão abençoadora. Bondoso Deus e Pai, Te louvamos e agradecemos por este culto, na certeza de que esta palavra que ouvimos nos prepara, nos ensina, nos encaminha também para que possamos cada vez mais perceber a oportunidade que nós temos diante de nós de sermos aqueles que podem sempre semear a boa nova da salvação. E mesmo que o joio esteja instalado em nosso meio, que nós sejamos pacientes, para que no momento certo o Senhor possa vir e fazer a grande colheita e levar cada vez mais pessoas para a vida eterna. Ajuda-nos nesta grande missão, neste grande desafio de toda a Igreja neste reino, para que assim possamos nos preparar cada vez mais e melhor para a vida eterna. Ó Deus, nós Te agradecemos também por cada uma de nossas famílias que também Te louvam e assim
dependem de todas as coisas que o Senhor nos fornece, seja pelos bens, seja pelo alimento, seja pelos cuidados, ó Deus, do corpo, pela saúde e também pelo trabalho, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca em nossa mesa, que cada vez mais nós possamos reconhecer a total dependência em Ti, pois sem a Tua ajuda e presença não poderíamos sobreviver neste mundo, ó Deus. Obrigado por tudo o que o Senhor faz pela Igreja, permitindo que a palavra, apesar de todas essas limitações, seja levada a tantas pessoas, ó Deus. Abençoa também as nossas congregações, abençoa o nosso distrito, abençoa a nossa querida IELB, abençoa, ó Deus, todos os pastores, lideranças, cada membro, abençoa, ó Deus, enfim, a nossa família. Obrigado por tudo isso. Também, ó Deus, te louvamos, pois o Senhor sempre tem cuidado do nosso país. Um país que, infelizmente, como todo e qualquer país, tem tantos problemas e dificuldades, mas um país que está sobre o teu domínio, sobre o teu controle. Ó Deus, dê sabedoria a todos aqueles que governam para que possam fazer o melhor em prol da população. Também, ó Deus, lembramos daquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, doenças, enfermidades, dificuldades, tanto do corpo quanto da mente, a depressão, a angústia, o medo, que cada vez mais tomam conta de cada um. Ajude para que essas famílias, essas pessoas possam lidar com esses sofrimentos, com essas dificuldades, possam orar, possam ler mais a Tua palavra e buscar força em Ti. Ó Deus, obrigado por este culto, obrigado por tudo que nós ouvimos e aprendemos até aqui. Que assim o Senhor nos acompanhe também ao longo desta semana, nos abençoando cada um no seu lar, na sua vida, em meio à sociedade, no seu trabalho, sempre lhe capacitando e dando muita paciência para que pouco a pouco, dia após dia, a gente possa lutar e assim encontrar formas de lidar com toda essa situação. Bondoso Deus, dê muita sabedoria também para que os cientistas e médicos em todo o mundo continuem a encontrar uma forma de desenvolver uma vacina o quanto antes para que toda a população seja imunizada e tudo isso mude. Ajude, ó Deus, e abençoa também tantos irmãos que se recuperaram após terem sido contaminados pela Covid-19. Conforta, auxilia e que eles possam seguir em frente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Coloque também muita alegria, muita paz e amor no coração de todos os aniversariantes. Assim, bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Fica com cada um de nós, nas Tuas mãos entregamos a nossa vida e agradecemos por todos. No mais que não pedimos nesta oração, oramos como o Senhor nos ensinou e deixamos aos Teus cuidados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amados irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer. A sua companhia é fundamental. A sua companhia nos motiva e nos alegra a sempre orarmos junto, aí onde você está, a sempre ouvirmos a palavra juntos,
a sempre louvarmos a Deus juntos, a sermos igrejas juntos, unidos, mesmo que à distância, pois a comunhão, a amizade, o amor sempre prevalece e continua, independentemente da forma como nós o fazemos. O que nos une e nos torna irmãos em Cristo Jesus é a fé que nós depositamos no nosso Salvador, e isso nós temos em comum. Por isso, a nossa gratidão por mais um culto no qual vocês puderam também nos acompanhar e serem servidos por Deus. Sempre lembramos e assim pedimos também que vocês, seus amigos, famílias, possam compartilhar esse momento, enviando também esse culto aos seus contatos. Sempre fale da alegria que é receber essa palavra. Comente das bênçãos que você tem recebido. Motive a outras pessoas para que essa semente possa ser semeada. Essa é a melhor forma também que nós temos hoje, uma das melhores formas que nós temos hoje de anunciar a palavra. E você é um agente de Deus. Você é de fato um servo que tem essa grande oportunidade de levar a boa nova da salvação. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por vocês nos acompanharem. Desejamos sempre as mais ricas bênçãos do bondoso e Salvador Jesus. E sempre assim, fazemos um convite para que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais e se preparem para a próxima semana, para que a gente possa estar juntos novamente. O nosso muito obrigado, desejamos um bom e abençoado dia, domingo do Senhor, para vocês e uma feliz semana com Jesus. Fiquem agora com o último hino, número 85, um hino muito conhecido, belíssimo e que de fato nos alegra, pois a sua mensagem fala das tormentas, das dificuldades, num mar agitado da vida que nós vivemos, mas que seguramente Jesus é o capitão. Ele está no navio conduzindo em meio às tempestades e nós estamos sendo guiados e protegidos por Ele. Solte o cabo da nau. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo culto. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer que filar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação e Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás.
tuas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro